ter o mesmo objetivo não necessariamente significa ter o mesmo propósito. E esse choque de dois mundos, ele pode trazer um final bem diferente do projetado no início. Isso está na Bíblia, na união de Jeú e Jonadab, no segundo livro dos Reis, no capítulo 10. Mas antes de ler, da gente chegar onde eu preciso, onde Deus colocou no meu coração para falar, a gente vai entender primeiro o que era que estava acontecendo, né? Davi foi um rei ótimo, Salomão aprontou, e aí Deus deixa uma sentença, mas como ele se humilhou, disse, não vai ser nos teus dias, mas nos dias do teu filho. E de fato, aconteceu a divisão do território de Israel. Eram 12, vamos colocar assim, estados, né? Fica uma língua mais 12 estados, sendo que os 10 do norte ficou sendo governado nesse trecho em que nós lemos aqui por Acabe, e 2 reinos e 2 estados no reino do sul. Mas a gente vai falar do reino do norte. Quando aconteceu essa divisão, Israel era um só e havia um só templo lá no sul, em Judá, em que o povo descia, né, para adorar todas as festas, adorar a Deus todas as festas. Mas com a divisão dos reinos, o primeiro rei, que foi Jeroboão, ele criou uma estratégia política para que o povo não fosse adorar lá nos 2 estados, digamos assim, lá do sul, das 2 províncias. E ali ele criou, então, no extremo norte do norte e no extremo sul do norte, 2 altares, um altar em cada, de bezerros de ouro, que representavam a figura do próprio Deus, do nosso Deus, Jeová, para ser adorada, a fim de que o povo não descesse e, chegando lá, acabasse ficando por questões políticas. E isso se manteve até aqui durante cerca de 100 anos. E depois disso, ainda mais de 100 anos ainda durou isso daí. Mas o que acontece? Nesse reinado de Acabe, não bastava ter os bezerros, que, segundo eles, representavam o próprio Deus para que o povo fosse adorar. Não. Acabe, como a gente sabe, criou uma aliança com a endemoniada da Jezabel, que ela era idólatra, e ela convenceu Acabe a construir em Israel um templo ao Deus dela, ao Deus Baal. E a gente conhece a história, veio Elias, né, para provar quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus estrangeiro lá da Fenícia de Jezabel ou era o Deus dos israelitas. A gente conhece essa história, não vou entrar nisso. E contudo o coração de Acabe continuou perverso. Então Deus determinou a Elias, para resumir, que fosse ungir o comandante do exército nesse tempo, que era a segunda figura política mais importante depois do rei, que tinha mais autoridade, que era Jeú. O normal seria que o filho de Acabe tomasse conta, mas Deus disse: acabou a sua geração. Aqui acabou. Então Deus trouxe alguém de fora, ungiu Jeú, para que fosse rei em lugar de Acabe. E Jeú de fato destruiu tudo. E ali a primeira coisa que ele fez foi destruir o templo de Baal que Jezabel havia construído, afrontando ao próprio Deus. E nessa partida, quando ele decidiu fazer isso, ele coincidentemente se encontra com Jonadab,
que era exatamente o oposto dele, não tinha nada a ver com política. Ele era um homem descendente de uma família que não construía casa, que não plantava semente, eles viviam somente da criação de gado e trocava objetos que eles precisavam e se mantinham na vida simples do deserto, né? A fim de manter a santidade. O que é santidade? É separação, não se misturar nem com aqueles deuses domésticos, que eram os bezerros, e nem com os deuses estrangeiros, que eram os demônios lá de Jezabel. Então eles decidiram, família, geração após geração, se manter limpo disso. E coincidentemente, o Jeú, que era o comandante, né, o general, ele encontra Jonadab. E aí eles têm uma conversinha, que diz assim: partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto ao teu coração, como o meu coração é com o teu coração? Espie. E Jonadab respondeu: então, se me dá a mão. E deu-lhe a mão e o fez subir no carro. Lindo, né? E disse: venha comigo e tu vai ver o meu zelo para com o Senhor. Jeú, que disse a Jonadab. E foram, e naquela trajetória eles armaram um plano. Como as pessoas conhecem o seu bom testemunho, como você é diferente, é separado, você é líder de uma família que é realmente separada, consagrada para o Senhor, desligada das coisas materiais, mas ligada, buscando mais as espirituais, é conhecido, a sua reputação é totalmente aceita por todo mundo. Então, você vai chegar lá e vai dizer que eu vou fazer uma festa para Baal, para os adoradores de Baal, e você vai dizer que você estava ali para pedir que as pessoas que não servem a Baal saiam. Mas isso é uma armadilha, porque o que eu quero mesmo é exterminar todos eles de uma vez só, mas também não quero que nenhum israelita ele seja confundido, pego nessa armadilha. E deu certo. A confiança que as pessoas tinham na índole de Jonadab fez com que as que serviam ao Deus vivo, Deus verdadeiro, saíssem daquele templo e só ficasse somente os adoradores do Deus estranho Baal. E assim foi feito. Todos eles foram destruídos, o templo foi destruído, virou um depósito de lixo. No entanto, depois desse episódio, Jonadab, porque o interesse dele era realmente a purificação, a libertação das pessoas, assim como Elias, a se voltarem a servir a somente o Deus fiel e verdadeiro. Mas Jeú havia no seu coração o mesmo objetivo que ele, destruir a Baal, mas isso era um propósito político, para conquistar as pessoas que já estavam ali antes de Acabe, que já estavam ali antes de Isabel e ganhar maioria a favor dele. E quando terminou tudo aquilo, Jonadab voltou para sua vida simples no deserto e Jeú, por motivação política, deveria também ter destruído os bezerros, mas ele manteve os deuses que, segundo eles, representavam a imagem do nosso Deus que não tem rosto conhecido. Ele é espírito, não tem. Então, o final foi diferente para os dois, porque a linhagem de Jonadab, ela segue muito tempo, até o livro lá de Jeremias ainda é citado, ao contrário de Jeú. O reinado de Jeú, ele durou pouco e ele foi totalmente também destruído, porque Deus não recebe sacrifício de tolo. Deus pode até ver as suas atitudes, as nossas,
eu vou colocar assim, as nossas boas atitudes. Mas o que Deus vê mesmo, o que Deus importa não são com as nossas atitudes boas, bonitas. Não são com as coisas que a gente diz e faz, e impressiona, e convence a maioria. Não. O que para Deus conta é a intenção do nosso coração. E a intenção de Jonadab era que houvesse uma purificação, uma limpeza, uma conversão, para que as pessoas viessem assim a ser dignas, sabe? No entanto, o propósito de Jeú era receber o benefício próprio. Era ser beneficiado, era ser um rei famoso, conhecido, que tinha a maioria, que tinha o poderio, que tinha a boa fama. Era tudo para o seu próprio benefício. Eu chamo isso de hipocrisia. E eu lendo a Bíblia, o Novo Testamento sobre Jesus, eu vejo que tem uma coisa em comum com Jesus, é que eu também detesto a hipocrisia. Pessoas que fazem coisas boas, mas com o intuito de serem vistas, reconhecidas, elogiadas, engrandecidas, serem comparadas. Isso é nojento. Deus abomina essas coisas. Mas eu só posso abominar. E Deus, ele tem um pruminho de medir. Tem. Ele sonda coração. Quando não acha no coração, ele sonda o rim. Ele sonda tudo até achar. E ele dá recompensa de cada um. Quem faz para se aparecer já tem o seu galardão aqui mesmo. Mas quem faz sem intenção, com inocência, com pureza de coração, glorificado seja o nome do Senhor, seja lá o que for, para um grupo, seja para uma pessoa, seja uma atitude isolada, ou seja um ministério, seja lá o que for. Quando Deus sonda no seu coração que você faz por Ele, para Ele, porque sabe que é dele, e sem Ele, nada do que havia feito se fez. Simplesmente por amar e reconhecê-lo como dono de tudo, como a majestade soberana, como Deus excelso, que merece. A gente, quando a gente se reconhece como simplesmente servo do Deus vivo, Deus, ele conhece, ele também recompensa com providência, com longura de dias, com bênçãos. Recentemente eu ouvi, para finalizar, uma parte que essa eu ouvi, né, e estou repassando. Que aquela recomendação que Jesus faz, se a sua mão direita deu, esconde a esquerda, não deixe que a esquerda veja, ou é o contrário, alguma coisa assim. E às vezes a gente vê as pessoas assim, prosperando, não exatamente em dinheiro, mas é prosperando em tudo que ela põe a mão, em tudo que ela faz. Ela é luz, ela é bênção, tudo é multiplicado, tudo é abençoado, tudo é resolvido na vida dela. Eu não vejo essa pessoa dar um tostão a ninguém, eu não vejo essa pessoa fazendo um favor para ninguém, eu não vejo essa pessoa ajudando ninguém, não vejo essa pessoa fazendo nada. É desse aí que Jesus gosta. Ele disse que esse que faz em oculto, ele publicamente recompensará. Porque só ele viu a atitude e ele viu também a intenção, que era glorificar o nome do Senhor e não o seu próprio. Às vezes tem... Você conhece, não conhece? Alguém que você não sabe como é que prospera, né? Nem financeiramente, nem sentimentalmente. Você não sabe como essa pessoa prospera tanto se você não vê ela fazendo nada. É porque você não está vendo, mas Deus está vendo. São os Jonadabes da vida. Mas se hoje você examinar no seu coração alguma coisa que esteja parecido com Jeú, é uma atitude boa, mas tem um propósito, né? Tem um propósito assim malicioso por trás. Dá tempo ainda, viu? Pedir perdão, rever, recomeçar e fazer direito, para que o nome dele seja glorificado. Não por recompensa nenhuma, mas ele sendo fiel como ele é fiel, ele retribui. Ele compensa.
para que todos vejam e saibam, entendam que Ele é Deus fiel e Ele faz essas coisas. Essa é a palavra, Deus seja louvado.